Estamos aqui hoje para a estreia do nosso podcast da Medicina Veterinária do Centro Universitário Unitop, o Centro Universitário da Terra, daqui, da nossa região. E o Papo Vet tem por objetivo fazer com que assuntos importantes sejam discutidos de uma maneira informal e formal, para que toda a comunidade acadêmica, a comunidade profissional e geral entendam o que a medicina veterinária faz para a sociedade, entendam a grande importância que tem para a qualidade dos alimentos, para o bem-estar animal, para a saúde animal. E é isso que a gente está fazendo hoje, inaugurando, estreando esse programa, esse nosso podcast Papo Vet. E nada melhor para começar o nosso primeiro programa do que o meu colega, meu amigo Antônio José de Souza Caminha, e eu já peço a permissão para te tratar a partir de hoje como Tonhão, Tem toda. que é uma amizade que a gente tem de muito tempo, que hoje é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins, com uma importância muito grande para que todos nós, médicos veterinários, faz com que a gente tenha uma condição de trabalho, uma condição e uma qualidade de trabalho importantes. Seja muito bem-vindo, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Tonhão. Muito obrigado, professor Guilherme, né? Como o professor também falou, né? Nossa amizade já tem já é de longa data, né? Eu não sei se as pessoas, talvez até o professor não tenha falado, mas o professor teve na minha banca de TCC, né? Quando eu estava lá na faculdade, o professor Guilherme já era professor, estava lá e contribuiu também com a minha formação, né? E assim, é um enorme prazer poder estar aqui, poder contribuir de alguma forma, né? Ainda mais quando o Papo Vet trata da formação do médico veterinário, trata da medicina veterinária. E nesse momento, né, da minha vida, eu tive a honra de ser escolhido, né, pelos médicos veterinários e zootecnistas do estado do Tocantins como presidente, né, para conduzir o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Nós somos o presidente eleito, né, na semana que vem, dia 19 agora de novembro, tomamos posse, né, e eu já deixo o convite, ó, toda a comunidade está convidada. O espaço é aberto lá na ATM, tá? 7 horas da noite, 19. Muito bem. É, a gente tem uma trajetória. Eu cheguei no Tocantins em 1999, na Unitins, Faculdade de Medicina Veterinária da Unitins, que foi a responsável ou irresponsável por me trazer para o Tocantins. Responsável. E eu lembro quando eu cheguei, já tinha a turma de vocês formando, né? E Isso. tinha as bancas de TCC. Eu tive a oportunidade de participar e eu lembro muito bem da tua apresentação, porque era uma área também que era minha área a minha área de afinidade. E a partir daquele dia eu já vi, e porque alguém que tinha um propósito maior do que ser somente médico veterinário. Já tinha uma visão e tinha uma ideia de que poderia ser mais. E isso foi muito legal te ver hoje, né? A gente já trabalhou juntos, fizemos algumas coisas juntos, mas de ver na frente do CRMV Tocantins, substituindo uma grande amiga também, que é Sim, a doutora a Márcia. doutora Márcia, e eu acho muito importante esse novo projeto, esse triênio que vem por aí. Mas eu não queria saber disso ainda. Eu queria saber o Tonhão, de onde veio o Tonhão? Ah, é. Bom, o Tonhão, né? Primeiro vamos lá. Eu, como pessoa, né? Antônio José de Souza Caminha, né? Meus pais vieram do Nordeste, né? Eu sou piauiense de nascimento, mas eu vim para Araguaína, né? Região norte do estado, em 1982 com minha família, né? Meus pais se estabeleceram lá. E eu estudei lá, vivi minha vida inteira lá, né? E tem até uma coisa que eu acho interessante, eu carrego para minha vida, né? Que o curso, o vestibular, eu só fiz um vestibular na minha vida. Gente, eu só fiz um vestibular na minha vida.
eu terminei a escola pública e na época, né, lá para início da década de 90, o estado do Tocantins ele estava ainda sendo estabelecido, né? Havia tantas coisas que estavam em construção do Tocantins. O estado nasceu em 88, né, com a Constituição, e em Uhum. 89 é que ele começou a existir. E querendo ou não, muitos problemas públicos aconteceram em relação à estruturação do estado. E eu vim de um ensino público que ele tinha muita greve, muita falta de professor, era uma loucura, né? E eu fiz o vestibular, o único vestibular da minha vida foi acho que foi novembro de 94. Olha só. Foi novembro de 1994 eu fiz esse vestibular. O curso de medicina veterinária era o curso mais prestigiado do estado, era o curso mais concorrido, né, que tinha no Uhum. estado. Nós víamos uma década onde o número de universidades era muito baixo, né, no Brasil. E o curso de medicina veterinária era, entre os cursos de graduação que tinha no estado, o mais procurado. Tanto é que a imensa maioria das vagas foram ocupadas por pessoas de fora de Araguaína, de fora do estado. A minha turma, né, que entrou comigo, eu tenho colegas de Curitiba, Eu né, de lembro. Brasília, né, da região de Goiás, do Maranhão, do Ceará, né, do Pará, diversos estados brasileiros, né, compuseram a minha turma. Eu só fiz esse vestibular. E tem uma coisa engraçada, é assim, eu fiz o vestibular e eu não passei. Eu não passei. Entre os 40 foram chamados, eu não passei. Ficou na reserva. Não, né, naquela época, assim, só ia publicado uma lista na porta Isso. da faculdade lá no centro da cidade. É, tu fazia Então, uma você fila não lá para. tinha, né, a facilidade do grupo do Nada, Instagram, não da tinha nada disso. página, para você olhar, não tinha isso. Nada. Se quiser, você ia lá no mural da Eu passei por isso faculdade também. e procurava a lista para ver se estava teu nome. Quando eu fui, né, meu nome não estava nessa lista. Mas eu me lembro muito de uma coisa, né? A gente, quando faz as coisas com propósito, ou quando existem sonhos que às vezes estão no coração da gente, e Deus sabe, eu acredito assim, eu acredito muito em Deus, né? Que Deus sabe o propósito de cada ser humano aqui na Hum. Terra, né? Mas eu tinha 18 anos e eu já era concursado da Prefeitura de Araguaína. Eu prestei concurso com 18 anos, passei, eu era servidor público da Prefeitura de Araguaína em 94. Eu já Sim. era servidor. E eu me lembro, eu trabalhava no primeiro piso, né, na dívida ativa lá da Prefeitura de Araguaína. E eu cheguei lá, eu ficava quase sozinho na sala. E eu parei e olhei para a janela, né, pela janela do segundo andar, era um janelão de vidro, e eu olhei para o céu e eu falei com Deus, dizendo assim: Eu só sei chegar até aqui. Eu não tinha outro plano. Deus, eu só sei chegar até aqui. O que eu faço agora, né? E isso foi assim, isso marcou minha história, porque foi um momento, né, de tristeza, é um momento onde a gente se sente derrotado, onde a gente se Sim, sente, lógico. né, É assim, uma frustração, né? e a gente se sente assim, sem caminho, o que que eu vou fazer agora, né? E naquela mesma semana, eu indo embora para minha casa, né? Meus pais eram feirantes e eu ia para a feira e de lá ia com meus pais para casa, né? Ia com o carro do meu pai para casa. E quando eu cheguei no comércio onde a minha mãe ela também tocava, né? Meu padrinho chegou lá e ele disse assim: meu afilhado, vim aqui te dar os parabéns e tudo mais, né? E eu, nossa, é chato, né? Eu digo assim, Não deu poxa. certo. Não. Poxa, lá vem o padrinho. Ô, padrinho, não, não passei não, padrinho, não deu certo. Ele disse, deu certo sim, meu filho, seu nome tá lá na porta da universidade. Não, padrinho, eu tive lá, eu vi, não, não tinha, eu não passei. E aí ele insistiu, foi sim, entra no carro aqui comigo, pô, nós vamos lá que eu quero te mostrar. Eu, tá bom, padrinho. Aí eu entrei no carro com ele, fui lá na porta da Unitins, né, no centro, lá no bairro São João. E quando ele chegou lá, tinha a lista da chamada segunda chamada. Na época tinha, que era os. Ficavam na lista de espera, Houve 5 alunos que que não não se foram. matricularam. Aí houve a segunda chamada. Nessa segunda chamada, o meu nome era o terceiro. Olha só. E aí, Mas é assim, né? Porque as coisas também você tem que ter um pouquinho de um suspense, né, para ficar melhor, porque aí a gente. às vezes, professor, mas o que a gente passa naquele momento é assim, faz a gente crescer, é Ah, verdade. é.
Mas, assim, foi um momento de frustração, mas foi um momento onde eu digo, assim, que a gente pôde, né, ver que os propósitos, que às vezes, né, a gente pode Claro, até nem ver, mas que eu digo que Deus tem para eles a vida estão da aí. gente, eles se cumprem. Que Exatamente. aí eu me tornei esse veterinário que Veterinário. vocês conhecem como Tonhão, né, que foi a faculdade de Araguaína que Que colocou esse apelido em colocou. mim. E não saiu Tu mais. te lembra que um dia nós fomos fazer uma palestra, não lembro onde, uma conversa com a DAPEC, e tu falou, aqui tá o Tonhão e o Guilherminho. E a Sim, gente tava junto lá, o né? professor Guilherme é quase o dobro de mim, né? Vocês podem ver aí no vídeo. Mas isso é importante também que as pessoas conheçam não somente o profissional, né? O outro Sim, lado, né? E esse outro lado é o lado da formação, o lado da família. Tu certamente deve ter um tipo de educação muito correta, aquela educação mais antiga, do respeito, sabe? E hoje a gente vê que isso está se perdendo um pouco também, né? sim. A própria estrutura familiar também está se perdendo. Então, e isso que muitas vezes até os próprios acadêmicos acreditam que o que nos leva adiante é somente conhecimento. E na realidade não é só conhecimento. É algo muito maior que isso, que é a formação, que é o caráter, que é a conduta, né? E isso aí que é que diferencia realmente. Porque eu sempre tenho como princípio que qualquer acadêmico, o conhecimento é um mínimo que ele tem para exercer a profissão. Mas isso não vai diferenciar no mercado, nas ações e considerar como um bom profissional. Tem que ter esse diferencial, seja ele qual for, né? E tu, durante esse desenvolvimento da universidade, eu lembro que era o Barbosa, né? O Barbosa, que hoje está na DAPEC também, né? Tá, ele é E, delegado lá em Araguaína o, da PEC. e vocês eram envolvidos também com a política estudantil, né? A questão do Sim. centro acadêmico, como é que era isso? Bom, é muita coisa. Olha, se der asa para nós, vai ficar até meia-noite aqui, tá? Ah, tá Qualquer tranquilo. coisa vocês vão cortando aí, tá? Não, nós éramos muito envolvidos porque, como nós havíamos falado no começo, o Estado Tocantins estava sendo implantado. Todas as políticas públicas mínimas, órgãos, estruturação, estava no começo do Estado. E naquela época, né, o curso de medicina veterinária em Araguaína, ele aproveitava um prédio antigo da antiga Ingopa, que era o órgão de pesquisa agropecuária do Uhum. Goiás, com a divisão do estado, né, criou-se, implantou-se o curso em Araguaína nesses prédios. Porém, precisava de muitos investimentos, muitas coisas. Nós éramos a quarta turma da faculdade, então toda Faltava material aula prática. meu Deus, era assim, muita luta para você fazer isso. E no governo, o orçamento ele é um cobertor que ele é muito puxado. Claro. E, em geral, no Brasil, educação nunca foi prioridade. E se isso trouxer qualquer crítica a mim, eu não tenho vergonha de dizer que nunca foi. Eu Uhum. sou vítima dessa falta de Do processo. prioridade, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, tudo eu vivi na escola pública. Então eu posso dizer assim, com riqueza de detalhes, porque eu vivi todas as negligências, Da escola né, pública. da educação no estado do Tocantins na minha época. E eu, Hoje eu creio que melhorou bastante, mas eu vivi mas muito isso na pele. eu lembro que a ação de vocês, e isso às vezes a gente sente um pouco falta dos alunos num sistema de conversa, num sistema que a gente, juntos com o corpo docente, junto com o coordenador, criar alternativas para que a gente consiga coisas melhores. Né? E esse papel hoje, eu vejo que as pessoas são muito individualistas, né? Sim. E esse individualismo, às vezes, ele prejudica até um curso melhor, de maior qualidade, de um curso em que eu, como coordenador desse curso, Tonhão, eu procuro ouvir todos e dar oportunidade para todos os professores de mostrar aquilo que é melhor neles. Sim. Então, dou voz, e eu acho que o gestor, como coordenador, tem que fazer isso. E quanto aos alunos, a mesma coisa. A gente tem que ter essa. Ouvir, e a partir de ouvir as pessoas, ouvir os anseios dos alunos, buscar algo melhor. Eu acho que esse é o grande foco. Mas eu vejo ainda muito individualismo. E que na época que eu fui acadêmico, na época depois
já mais recente, tu foi acadêmico, a gente tinha um coletivo muito forte. Sim, na época, né, por causa dessas negligências ou dessas falta de política, a dificuldade com o orçamento, nós alunos muitas vezes, né, fizemos protestos, nós íamos para o centro da cidade, chamávamos a atenção das autoridades, sempre fomos, na época, o curso mais polêmico que tinha em Araguaína, porque a gente ia receber o governador no aeroporto com faixa de protesto. Quando eu cheguei lá, a convite do Debrando, nosso É, coordenador Debrando, eterno e meu Delbrando. amigo, aprendi demais com ele, sabe? Eu tive professores na universidade, mas foi com o Debrando que eu aprendi muita coisa, É, né? E ele me chamou e disse: Guilherme, tu tá vindo para cá, mas nós acabamos de enviar uma Kombi com os 8 professores demitidos é, da instituição. Então tu tá vindo aqui com essa responsabilidade. Era assim o processo, né? era porque, infelizmente, tinha essa dificuldade, era uma loucura em relação ao orçamento, organizar as coisas. E quando nós nos juntávamos, nós tínhamos um centro acadêmico muito Uhum. participativo, né? Os alunos, eles brigavam por aquilo que queria, né? A minha turma, ela cuidava de estacionamento na Exposição Agropecuária de Araguaína para juntar Arrecadar um recurso, recurso. para poder montar laboratório para a gente ter aula. É. Então, a gente era assim muito, a gente participava muito da vida acadêmica. Nós fazíamos protesto na beira da BR, sabe? Assim, muita coisa para chamar a É atenção, que também para que não ficássemos não esquecidos. era dado uma atenção, Não, não né? era. Só dava E, atenção quando a gente ia para a mídia. para a mídia. Aí dava atenção. E eu lembro quando eu cheguei lá também, calor do Tocantins. Eu vim dia 6 de agosto de 99 para Araguaína. Eu saí de lá, estava 5 graus de temperatura, aniversário até do meu irmão, que hoje está no FT, como no hospital veterinário. E cheguei aqui, estava 40 graus. Aí, Choque térmico. aí foi aquele choque. E aí eu fui para a faculdade e tal, e a sala de aula não tinha ar-condicionado. A Não, sala de aula era um ventilador de ventilador. teto, Quando ele quando funcionava. funcionava. Eu sei que a gente ia dar aula, perdia 3 quilos, É. né? Aí você vê, Então, nas fotos todo mundo era magrinho, né? eu era magrinho, né? E a situação era essa. Hoje, o nível de exigência dos próprios acadêmicos é maior. E eu acho importante se dar condições para que se ele tenha um aprendizado. E eu estimulo muito, eu acho que tu tem também essa visão, tu também é docente de outra instituição, de que eles têm que aproveitar isso. Eles Isso. têm que aproveitar essa nova condição, eles têm que aproveitar o ar-condicionado, eles têm que aproveitar o data show que a gente não tinha, saía tudo sujo de giz, né? Então, Retroprojetor, tá? e é isso que retroprojetor. E é isso que eu quero passar também para os acadêmicos, né? Essa condição que tem hoje e de um aproveitamento disso. Porque era muito mais difícil, né? Sim, aí hoje os desafios, eu sou professor também, né? Eu já tenho um tempo de estrada dando aula, eu já passei por vários cursos, eu fui professor para as turmas de medicina, fui professor para o curso de nutrição, professor hoje para o curso de medicina veterinária. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção, professor Guilherme, a gente começou a comentar anteriormente, nós vivemos um tempo onde nós colhemos frutos, primeiro de uma desestrutura familiar, né, considerável. Quando eu falo desestrutura familiar, eu não estou politizando nada disso. Eu estou dizendo que um lar que tem deficiência, às vezes, da presença do pai, da mãe, de princípios norteadores, igual eu tive com os meus pais, essa pessoa, como ser humano, ele tem algumas dificuldades, normal. E nós tivemos aí a crise da pandemia, né, a Covid-19, ela afetou muitas coisas, tanto é que a própria organização, né, Mundial de Saúde, ela cita muito isso, que o adoecimento da sociedade está sendo um adoecimento psicológico, um adoecimento Claro. mental, que é o principal problema. E em uma das minhas aulas, eu tive um momento onde eu tive que refletir e mudar minha metodologia. Né? Porque eu, como professor, a gente vem de uma formação acadêmica, a gente pega, querendo ou não, a gente pega um pouco o perfil dos nossos professores, viu, Claro. professor Guilherme? Né? A Tomara que é gente, alguma coisa boa, né? a gente imita condutas, o ser humano aprende por imitação, é normal. É. E uma aluna, em um dia que eu terminei a aula, eu achando que eu tinha dado uma aula excelente, eu fui
técnico, levei o conhecimento, tinha formação, tinha o domínio do assunto, fiz belos slides e tudo mais. Mas no final da aula, duas alunas me pararam e pediram assim: professor, nós podemos falar com o senhor? Eu digo, claro, tranquilamente, né? Ela disse, professor, é porque nós não sabemos o que que é isso que o senhor está falando. E eu estava citando uma questão, uma situação de biologia básica relacionada a uma célula eucarionte. Uhum. Eu parti do pressuposto que eles sabiam isso e que eu poderia seguir. E aí, assim, não estou desmerecendo e não é nada, mas a aluna ela veio sincera e disse assim, professor, quando eu fiz o primeiro ano, que tinha essa disciplina que o senhor disse que isso daí, eu fiz fazendo tarefinha em casa e mandando Sim, para a escola. Então eu não tive aula, eu não sabia o que que era aquilo. Eu só fazia, preenchia o que me mandavam e pronto. Porque houve uma enorme lacuna na educação brasileira e do mundo todo. claro. Um período aí de cerca de 2 anos foi altamente prejudicado e esses alunos vieram para dentro das universidades e eles trazem consigo essa deficiência. Foi quando eu tive que dizer assim, não, então peraí que eu tenho que refazer tudo. E aí eu fui refazer a aula para poder pegar aquele aluno naquela deficiência, elevar ele para que ele consiga entender aquela linguagem mais técnica, mais Claro, robusta. claro. É lógico que os prejuízos continuam, não tem jeito de tirar tudo, mas você diminui e aproxima mais do aluno. Então, esses alunos eles têm esses problemas psicológicos que é o problema social, eles têm deficiências que foram herdadas e muitas vezes eles precisam, assim, eles nos desafiam sim Claro, a adotar métodos ou posturas que cheguem mais perto do mundo dele, que, professor Guilherme, é muito diferente muito do diferente. nosso mundo. E tu sabe, uma época, naquela famosa sala de professores, tinha um colega lá dizendo, porque esses alunos não sabem nada, esses alunos não sei o que, esses alunos não sei o que. E eu, com a minha sutileza, muitas vezes, e a minha franqueza, eu digo, esse é o nosso desafio. É nós termos esse público e fazer com que eles sejam profissionais. É muito fácil tu pegar todo mundo lá num nível lá em cima, sabe que é só deixar correr que vai embora, né? Mas esse é o grande desafio, é ter essa heterogeneidade de conhecimento, de escolas, e dizer, nós vamos junto, mas o professor tem esse papel, É, né? E muitas vezes a gente acha que uma aula muito bonita, com slide e tal, que é aquilo que é legal para eles. E nem sempre é. Eu lembro eu saí de uma faculdade, depois fui dar aula na faculdade e era fisiologia renal ou respiratória, não lembro, cardiovascular, alguma coisa assim. E eu tinha montado uma aula toda com o coração batendo, fluxo cardíaco, e aí não teve data show, estourou não sei o quê. E aí eu fui pro quadro. Aí dei a aula no quadro, parará, terminou a aula, eu fiquei pensando, que droga de aula que eu passei. Comigo, né? uhum. Quando eu estou saindo, vem os alunos, professor, foi a melhor aula. Aí, então, será que eu estava falando a língua deles no meu monte É, Então, é um desafio muito grande, né? Porque são heterogêneos, né? são. Culturas diferentes, locais diferentes. Mas, Tonhão, e aí? Aí tu veterinário, entra no serviço público, né? Sim. E me conta uma coisa que um dia tu me disse, que era a questão do rifle sanitário. Ah, O que era isso? Porque hoje em dia tu fala em rifle, todo mundo, opa! Né? Então, o que, que era esse rifle sanitário na tua ação como médico veterinário? ai, ai. Como assim? Apesar de a gente já passou pouco tempo, cara, já passou 25 anos de 25? formato, cara, é muita coisa, É. né? Então, nos primeiros anos da minha formação, né, eu fui contratado pelo governo do estado para trabalhar no combate à febre aftosa. Hum, E hoje o Tocantins ele é livre de febre aftosa, sem vacinação, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui um dos profissionais que trabalhou para que o Estado, né, conseguisse esse mérito tão louvável, reconhecido internacionalmente. claro. Mas foram pessoas
no interior do estado, fazendo coisas como essa. Eu vou explicar a questão do rifle sanitário. Porque o Brasil, para ele evoluir do sistema que ele estava, ele era um país endêmico para a febre aftosa, né? E era um entrave para o comércio global de carne bovina, a febre aftosa. E o Brasil, ele precisava sair daquele patamar em que ele estava, ele não era o maior, a exportação era relativamente baixa, a expressão global era pequena, mas nós tínhamos o maior rebanho bovino do mundo, né? O comercial, que a Índia ainda ganha da gente, Sim. né? Mas o maior rebanho comercial era do Brasil. Só que a gente tinha esse entrave. E quando o governo federal criou esse programa, e aí eu não estou aqui para elogiar pessoas, mas foi o ministro Pratinho de Moraes, que juntamente com toda a equipe do Ministério Foi da gaúcho. Agricultura, gaúcho, né? Com a equipe do Ministério da Agricultura, criou a forma de dividir o país por grupos, né, por blocos, e aí, os blocos, eles só poderiam ter trânsito animais de acordo com a situação sanitária. Sim. E o Tocantins estava num bloco, né, centro-oeste, em que os animais eles eram considerados livres com vacinação e eles não poderiam receber animais de outras zonas que eram consideradas de alto risco. Quando esses animais eles vinham para o Tocantins e eles eram a origem deles era dessa área considerada de alto risco, eles tinham que ser eliminados. Então, Ivo, a gente não tinha estrutura de um frigorífico para abater, porque exigia um trabalho extraordinário para isso. E aumentava o risco de disseminação da Disseminação, doença. claro. Então, até hoje né, só os métodos de abate dos animais que pode variar, mas é isso. O caso de alto risco, você tem que fazer o abate do animal, você tem que fazer o processo de enterro ou cremação da carcaça, Uhum. para justamente cercar ali o risco de disseminação da doença, já que o seu estado ou a sua região ela é livre disso. E aí, nessa situação, houve apreensão de animais e precisava que alguém assumisse o trabalho de fazer o sacrifício desses animais, seguindo esse rito do rifle sanitário, Sim. que é o abate mesmo com bala mesmo, né? Você vai insensibilizar o animal por meio, né, do rifle sanitário, né, que é a bala mesmo que vai destruir o cérebro do animal, para depois você proceder processo de sangria e tudo mais. E em uma vala enorme que você tem que fazer o enterro da carcaça para evitar disseminação do vírus, porque ele é de Sim. alto contágio, o vírus da febre aftosa. E nisso, né, nos meus primeiros 4 anos de formação como médico veterinário, eu tive que assumir esses rifles sanitários, carradas de animais Chegar na fazenda. apreendidos lá e a imprensa em cima, a polícia em cima, autoridades em cima. Cara, aquilo parecia um circo certas horas, de tanta pressão. E ao mesmo tempo você tinha que conseguir a máquina que ia escavar o buraco. Você tinha que conseguir, por meio do órgão ambiental, o Para licenciamento para queimar. poder fazer ou a cremação ou o enterro da carcaça, que precisava de um laudo Sim. que não iria trazer Que risco de loucura isso, né? contaminação. Ao mesmo tempo, tinha o setor jurídico correndo atrás porque tinha advogado do dono, ou pessoas querendo impedir que se fizesse o rifle. Ao mesmo tempo, tinha o Ministério da Agricultura que mandava técnicos de Brasília e acompanhar para ver se os técnicos do Tocantins estavam atendendo à legislação, porque é tudo baseado na legislação, Claro. não fiz nada da minha cabeça, segui leis, e ao mesmo tempo tinha a retroescavadeira, o trator, alguém para poder, um peão para poder ficar laçando o animal, levando gaiola. Cara, isso era uma coisa fora do É. comum. Tem que escrever um livro sobre essa história aí, Pois porque. Mas sabe o que é importante? As pessoas. é, Um dia nós fizemos aqui no dia do médico veterinário, agora esse semestre, um evento, em vez de fazer muitas palestras e tal, eu fiz um evento homenageando aqueles médicos veterinários. Nós fizemos, né? A instituição fez uhum, um evento com o apoio do nosso reitor, das nossas pró-reitoras, e, e que homenageava aqueles veterinários que foram os pioneiros. pioneiros em Palmas, né? Que eles passaram por dificuldades e tal. E o nome do nosso evento é Quem Não Conhece a História Não Faz História, né? Então, acho muito importante que as pessoas tenham a noção de que a realidade era outra, as pessoas pensavam também diferente e a legislação, muitas vezes, que já foi mudada em várias situações, e que, na época,
tinha que fazer isso, né? E, e é importante saber que o que se vê hoje é fruto do que se fez ontem. E olhar o ontem só nos dá mais fortaleza, nos dá mais base para que a gente seja realmente, então, melhor. Então, isso que foi feito antes. Aí os caras, livro da fitose. Acho que é uma coisa fácil, Você tá simples, é louco. né? E Meu o Deus. trabalho que foi durante quantos anos isso? Rapaz, nós passamos, foi 7 anos para a questão do controle como zona livre de febre aftosa com vacinação e quase 20 para ser livre sem vacinação. Olha só. Então, e hoje a gente tem poucas pessoas que vão atrás disso, né? Dessa situação. Mas e aí? Formou, mestre, doutorando Uhum. e professor, mas com uma nova tarefa, né? Já foi gerente da inspeção da PEC. Foi, ainda é, né? Ainda Ou sou. já te licenciou? Não, só o ano que vem que eu Só ano que vem. licencio. E chega ao conselho. Sim. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins. É, por quê? Primeiro, por que se candidatar a presidente do CRMV? Primeiro, por quê? O porquê geralmente veio com, eu repito, eu acho que quase a mesma coisa lá do começo da minha carreira como médico veterinário. Eu digo que são missões que Deus me entrega, né? Eu procurava, eu queria, eu estava atrás disso. Cara, nunca me passou nem pela cabeça que um dia eu ia assumir a presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária no estado do Tocantins. Primeiro, porque não é uma questão de carreiras ou ambições de chegar a lugar A, ou B ou C. Não, eu estava com uma vida muito bem, né? Primeiro, porque eu, como professor, gerente do Serviço de Inspeção Estadual, eu tenho uma equipe com mais de 60 pessoas, que eu coordeno o estado há 6 anos, Uhum. né, muito bem inserido nessa área aí, eu estou muito tranquilo. Tinha terminado o mestrado, entrei para o doutorado, estou com minha pesquisa ainda, né, retornando à pesquisa com o mesmo material que era Listeria monocytogenes que eu fiz no mestrado, família, minha vida estava muito bem. E aí, de repente, houve esse grupo de colegas médicos veterinários, né, que, de certa forma, constrangeu-me dizer não ao grupo quando eles sentaram comigo, conversaram comigo e eles foram muito, assim, muito enfáticos em dizer, né, que tinha chegado a hora, que precisava de um profissional para poder conduzir o conselho no estado do Tocantins Uhum. e que eles viram que nós tínhamos o perfil e poderíamos fazer uma gestão e tinha chegado a hora de eu devolver à medicina veterinária o que a medicina veterinária me deu durante os últimos 25 anos. Então, essa foi uma coisa que me constrangeu a dizer assim: eu não posso dizer não para isso. Se a missão chegou, eu posso contribuir com a profissão que me deu tudo que tenho, né? Eu acho que se chegou a hora, eu tenho que abraçar. E foi isso. E quando eu coloquei meu nome à disposição, nós fomos para o processo da campanha eleitoral, que foi, eu digo assim, foi uma campanha eleitoral muito bonita, Muito. Eu achei muito. democrática, sem utilizar nenhum tipo de artifício, assim, De denegrir a de outra denegrir a imagem, né? imagem de ninguém, até mesmo porque a minha adversária, né, que era a doutora Nilda, pessoa que eu gosto bastante, né? Também Nós, foi minha aluna. pois é, a Nilda também é excelente, né? Mas nós tínhamos uma outra proposta. Eles já estavam andando há algum tempo no conselho e fizeram um bom trabalho, com certeza, mas nós tínhamos outra proposta e apresentamos essa proposta para a sociedade. Digo, se é isso, então que os colegas médicos, veterinários ou tecnistas façam as suas escolhas. Mas eu também não posso dizer que não ter uma opção não é uma coisa que engrandece profissão nenhuma. Você tem que ter opção, Claro. né? Escolhas você só faz se você tem duas partes. Se você não tem, não é uma escolha. Nelson Rodrigues que dizia a A unanimidade. unanimidade é burra. E isso realmente tem que ter opção. Eu acho que porque tudo que é só aquele caminho, tu não tem como escolher. E aí vai assumir com eleição direta, bem votado. O conselho, eu acho que
como médico veterinário, como professor universitário, eu espero que tenha uma aproximação maior com a comunidade acadêmica. Eu acho que isso é algo extremamente importante para que, já desde a sua graduação, ele entenda o papel do conselho, porque ainda tem muita gente que acredita que o conselho é apenas um órgão fiscalizador e que é para prejudicar muitas vezes o médico, o veterinário, por causa de várias situações. Enquanto a gente sabe que o conselho é o nosso órgão representativo e que tem muito, muitas ações e atribuições e foco nas melhores condições para que o veterinário consiga trabalhar, né? E o que tu, como presidente do conselho, enxerga essa questão da aproximação do conselho à comunidade acadêmica, às faculdades de medicina veterinária? Olha, professor, uma das nossas propostas durante a campanha, né? Eu sou professor universitário, então eu sinto as dores da universidade. Eu conheço os alunos de medicina veterinária e sei, assim, o quanto eles precisam, né, de apoio, de aproximação com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, porque, como o professor mesmo estava falando, conhecimento você pode até adquirir na universidade, mas você precisa aprender, ou precisa ser direcionado a utilizar todos esses conhecimentos dentro de padrões de ética, responsabilidade e também olhando para a sociedade que você vai servir. O conselho, ele é um fiscalizador. Qual é a natureza do conselho? O conselho, ele é o fiscalizador da profissão do médico veterinário e do zootecnista. É o órgão que a sociedade tem para que ela possa, digamos assim, tomar ações contra o mal profissional. É a missão número um do Que a conselho. comunidade não sofra É que ela não. charlatanismo, né? Isso. Então, nós temos um papel fiscalizatório como missão principal e também combater, né, julgar os processos éticos contra maus profissionais. Então, nós servimos à sociedade e servimos a medicina veterinária e a zootecnia. Só que, para que nós possamos ter uma medicina veterinária e uma zootecnia que ela realmente cumpra a sua missão, o conselho ele tem que estar dentro das universidades, porque é o nascedouro, Claro. né? Aonde está nascendo ali o médico veterinário, onde está nascendo o A semente, zootecnista. né? E na campanha eu visitei praticamente todas as universidades. Praticamente todos os cursos de medicina veterinária e zootecnia que abriram portas para mim, eu fui. Conversei com o coordenador, conversei com alunos, conversei com professores. Então, em todos, desde Araguatins, que eu acho que é um dos Uhum. cursos mais novos de medicina veterinária que nós temos, Uma estrutura muito é do boa Instituto também. Federal lá em Araguatins, até aqui no Palmas, Araguaína, todos esses cursos eu tive em todos eles. Só que a gente tem que lembrar que para a gente fazer essa aproximação e ter esse trabalho, a gente tem que se organizar. E essa organização que nós vamos trabalhar, por quê? Uma das nossas propostas é que antes da turma formar, eles possam ter um momento conosco no conselho. Seja a gente vindo aqui na universidade, conversando com esses alunos que são os formandos ou os pré-formandos, e a gente sente, bate um papo com eles para dizer assim, o que é a medicina veterinária, o que é a responsabilidade técnica, o que E o eu, conselho e eu faz. acho que não só nesse momento, o que eu penso, desde o início, existe as disciplinas de introdução, medicina Sim. veterinária, a parte de bioética, aí já tem que começar, Uhum. né? E aqui do Unitop, tu pode ter certeza que a gente pensa isso e que a gente tem um acompanhamento não só nesses momentos de início e fim, que a gente esteja muito, muito interligado com o conselho, que a gente possa promover eventos junto ao conselho, né? E que a gente tenha com essa aproximação o enriquecimento deste acadêmico como cidadão, né? Da aplicação daquela ética, da bioética que a gente explana dentro de sala de aula, mas que eles veem essa importância e que o conselho esteja sempre junto conosco. Essa é a proposta também daqui da Unitop.
O Unitop é um centro universitário daqui da terra, ele não veio de fora, ele foi formado aqui, ele começou pequeno, hoje tem mais de 4.200 alunos, possivelmente, eu não tenho o número certo hoje, né? Ele trabalhou com a camada da sociedade que não tinha o poder aquisitivo muito alto para frequentar outras faculdades particulares. E essas pessoas, essa sociedade estão mudando também a realidade da sociedade em que eles vivem. E isso é muito enriquecedor, enriquece a gente porque tu tá fazendo um trabalho muito ligado e muito direcionado à comunidade. E sempre que a gente vai contratar um professor, vai conversar com um professor, lógico que tem titulações mínimas para ser professor e que professor com doutorado, com mestrado, especialização, teoricamente é um professor que estaria habilitado a ministrar aula de uma universidade. Porém, aqui na própria medicina veterinária, a gente prioriza cada vez mais aquele que tem uma ação profissional na comunidade. Porque é isso que é o diferencial que ele vai trazer para a academia, né? O dia a dia, quando ele é um anestesista que ensina uma técnica, ele vai poder dizer, ó, uma vez eu fiz essa técnica assim, deu errado, a gente fez, sabe? Isso é o que se busca, né? Dentro da Faculdade de Medicina Veterinária, são os diferenciais de ação direta no mercado. E é por isso que eu digo que nós vamos estar muito juntos, Tonhão, Com né? certeza. Com o conselho, para que a gente consiga, em conjunto, criar um horizonte melhor nessa questão, inclusive ética, né? Não, com certeza. E assim, professor Guilherme, primeiro que o acesso, né, o professor já tem. A Já. hora que precisar, é só nos acionar. A gente só tem que, né, se agendar, porque a perna. Eu já sou um homem muito grande, né? De 1,58 m. Tem perna muito grande, né? É, Aí tem horas que a gente falta perna para correr o estado todo e atender tudo. Mas é prioridade nossa. Daí se olhar para a educação, principalmente formação de medicina veterinária e de zootecnia, porque olha, salvo só a questão dos cursos de medicina veterinária, os números que são propagados, né? Eu não tenho a checagem exata, eu vou buscar junto ao Conselho Federal e às comissões que cuidam da educação superior dentro da medicina veterinária e zootecnia os números exatos, mas constam mais de 500 cursos de medicina veterinária no Brasil hoje em funcionamento. E a gente sabe, né, que existe, é claro que a gente tem que popularizar ao máximo a educação, trazer ela para próximo realmente da sociedade. É o que muda a realidade das pessoas. A minha realidade foi mudada depois de ter feito o curso de medicina veterinária. Porém, a gente tem que ter aquele olhar, aquele cuidado com o tipo de profissional que nós estamos formando. E quando a universidade ela demandar ao conselho para que o conselho contribua com essa formação, professor, nós temos um enorme prazer de estar presente. Porque nós queremos que os médicos veterinários e os zootecnistas formados no estado do Tocantins, eles tenham a melhor qualidade possível na sua formação. Até mesmo porque o mercado ele é um mercado extremamente disputado. Profissionais que não têm a devida qualificação são profissionais que vão seguramente ficar sem vaga no mercado. Porque quanto mais competitivo o mercado, mais selecionado vai estar esse claro, profissional. claro, não E tem dúvida. nós vamos contribuir com a bioética, com a formação, com cursos, mini cursos que vão contribuir. E assim, eu quero ter, sim, é o desejo nosso, ter essa mesa de conversa e de diálogo permanente com todos os coordenadores dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do estado do Tocantins. Todo mundo que abrir a porta para mim, eu vou estar lá. Todos Ótimo. que quiserem, eu vou chamar para sentar na mesa. Porque assim, nós estamos tratando da medicina veterinária e da zootecnia enquanto formação. As questões pessoais de cada universidade, a forma de fazer, cada universidade tem a sua maneira. E é mais do que louvável, porque cada uma vai entregar um produto, né, que eu digo, de transformação social e na missão de cada uma. A Claro, Unitop tem a sua missão, essa questão de trazer, né, a universidade para esse público que às vezes eles não encontravam mercado ou não encontrava espaço. Gente, cada um tem o seu
grupo de trabalho, e a gente quer contribuir, somando com isso, trazendo o que a universidade pode demandar do conselho. Isso daí pode contar conosco. E as portas do conselho são portas abertas. Pô, coisa boa. Eu acho muito importante, às vezes tu falou das pernas são curtas, mas a capacidade de articular é que nos dão uma amplitude maior do nosso passo. Com certeza. Então, é a articulação, é o entendimento, né? E aqui hoje na Faculdade de Medicina Veterinária nós temos mais de 230 alunos. Que No bênção. momento em que se tem, às vezes, um esvaziamento, e nós estamos cada vez mais crescendo, sabe? E a gente cresce por causa disso, pela visão e pelo apoio, né? Quando eu vim agora para a coordenação, tive o apoio do nosso reitor Muniz. A gente fala direto com as pró-reitoras, com a Ana Lúcia, com a Sandra, com a Sinara, com a Karina da pesquisa, com o Muniz Júnior, com o João Vitor, o nosso pró-reitor de infraestrutura. E isso nos dá condição da gente ir mais longe. Então, apostar numa faculdade, numa instituição que te dá apoio, tem a obrigação também de dar o retorno, né? Com certeza. Então, assim, nós muito felizes por tu estar aí na frente no momento da estreia do nosso podcast da Medicina Veterinária Unitop, Papo Vet. Foi dado o start. Nós teremos muitas e muitas conversas aqui com vários profissionais. Professores estarão aqui também. E eu acho que esse é o caminho. A comunicação com a sociedade, a comunicação com vocês que estão aí, com a comunidade acadêmica, com os profissionais, é relevante e é a comunicação que vai nos levar adiante. Muito obrigado, Tonhão. Eu vou ler todo o teu nome agora aqui, porque nós estamos tratando Antônio José de Souza Caminha, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, aluno da faculdade. Tive a oportunidade de estar na banca do TCC e ter contribuído para que esteja aqui hoje. Então, a responsabilidade é muito grande quando a gente vê um profissional, né? Que tanto falou da presidente do conselho, a Nilda, né? Também foi minha aluna. Aí tu vê o pessoal lá que faz a gestão passada também tinha alunos, isso que é mais legal, sabe? Esse é o grande ponto que a gente, enquanto professor, vê, que às vezes eu nem conheço. Às vezes eu dei aula para medicina, dei aula para vários cursos aí da área de saúde, zootecnia, agronomia. E de repente se encontram comigo. E aí, professor, tudo bem? Ô, professor, tudo bem? Não sei o que. Ô, tudo bem. E não lembro. Aí eu pergunto assim: e aí, tá lá ainda? Estou ainda, mas ele não diz ainda onde tá. E aí eu não consigo. E aí eu vou perguntando. Daqui a pouco eu converso 5 minutos, sento na mesa, a minha esposa. Conhece, Guilherme? Eu digo, não conheço mais. Porque era um guri de 17 anos e hoje é um homem de 30 e tantos anos, né? Anos. Então, às vezes a gente não tem esse conhecimento e não lembra, porque o nosso HD também. Ah, pudera, é muitos alunos. Nossa, o HD hoje está fraco, né? O cara com 60 anos, o HD dele já está, a memória já está. Mas, enfim, te agradecer muito. Montamos uma nova parceria. E aqui o Unitop está aberto para quando quiser vir aqui conversar conosco, conversar com os professores, conversar com o corpo diretivo. Vai estar sempre disposto a te receber, receber o conselho. E receber o veterinário. Com certeza, eu fico agradecido, professor Guilherme, né? Honrado, porque é o primeiro podcast, É o né? primeiro. E me convidaram, eu me sinto honrado de ser o primeiro, né, a poder contribuir com o podcast. E agradeço a importância que tem se dado ao conselho, a porta aberta que tem colocado para nós, e com certeza nós vamos, né, se utilizar desse instrumento, que é essa porta aberta. Queremos devolver ao final da nossa gestão, né, uma medicina veterinária mais articulada, mais organizada e cada vez melhor preparada. Eu vou dar seguimento a um trabalho e espero que ao final da gestão a gente tenha conseguido contribuir com essa grande profissão, porque como eu disse, o que me deu tudo que eu tenho em termos profissionais foi a medicina veterinária. E para mim é uma honra poder participar, dizer que o conselho também está lá à disposição
o Unitop e vamos marcar, né, essas conversas com os professores, com Vamos. os alunos. Os momentos irão surgir e a gente vai se juntar, com certeza. Muito obrigado, professor. Obrigado. A Unitop está com conselho, E o tá? conselho está com o E está com os Unitop. veterinários. Assim, pessoal, encerramos então nosso primeiro podcast histórico. Daqui a 20 anos, eu já não sei se nem vou entender mais o que é um podcast. A gente vai lembrar desse primeiro momento aqui no Unitop, na Faculdade de Medicina Veterinária, e esse é o primeiro. E teremos certamente muitas pessoas interessantes que estarão aqui contribuindo cada vez mais com a sociedade. Até a próxima. Fechou?